Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Hoje é dia 12 de junho de 2024, agora são mais ou menos 4h30 da tarde, já estamos nos encaminhando para o fechamento do pregão e agora há pouco eu dei uma olhada, a bolsa realmente estava desandando, já tinha perdido os 120 mil pontos, a gente vai dar uma olhada nisso e claro, evidentemente que nessas quedas o que acontece é que algumas ações elas acabam se oferecendo. Será que é hora de fazermos um novo aporte? E aqui vai a nossa Bolsa de Valores nesse exato momento, 119.925 pontos. Conforme eu disse, tinha perdido os 120 mil, talvez volte até o final, não sei. Ela chegou a descer a 119.544, nesse momento está caindo 1,39%. E veja que a ação do Banco do Brasil, ela nesse momento vai a R$ 26,56, cai 1,94%, 1,90%, deu uma melhoradinha, mas ela já teve aqui a R$ 26,46. Eu até estava, ou melhor, eu estou montando um vídeo sobre essa queda. A minha ideia era até apresentar primeiro do que esse, mas eu acho que aqui houve uma preponderância, porque a carteira do canal ela se sobrepõe a qualquer notícia que a gente traga. O fato é que, vendo esse movimento, colocamos logo no início do pregão uma ordem de compra para Banco do Brasil a R$ 26,50 para comprarmos 37 ações. Ela foi executada perto das 4 da tarde, às 15 horas e 52 minutos, então adquirimos mais 37 ações para a nossa carteira. E apenas para não dizer que eu não falei sobre isso, eu vou deixar para melhorar essa conversa no próximo vídeo, mas eu coloquei aqui embaixo uma outra linha de suporte, e nessa linha de suporte, com o movimento de ontem, era possível até de se imaginar que ela retornasse para a sua média, que está aqui em cima, a média móvel dos últimos 31 dias, mas veja que, no final das contas, ela acabou cruzando a linha de suporte. Eu estou observando essa queda bem vigorosa que vem tomando a nossa Bolsa de Valores. E se você acompanha o canal já faz um tempo, nós tínhamos não feito uma previsão, muito menos uma projeção, mas entendíamos lá atrás, do meio do ano passado para diante, que alguma coisa não estava bem e que aquele rally não era sustentável. Bom, mas agora voltando para cá, nós registramos então no dia de hoje, dia 12 de junho, a compra que nós fizemos a R$ 26,50 e passamos de 5.253 ações para 5.290. Deste lado, nós temos os proventos pagos pelo Banco do Brasil ao ano, desde 2017 até 2023. O que nos interessa aqui é de 2019 a 2023, porque nós trabalhamos com a média desses proventos dos últimos 5 anos. E na média dos últimos 5 anos, o Banco do Brasil ele pagou por ano, em média, R$ 1,50, um pouquinho mais. Se nós tomarmos esse R$ 1,50 aproximadamente e dividirmos ele por 6%, por que 6%? É o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Se o nosso objetivo, por exemplo, fosse 7%, então nós dividiríamos R$ 1,50 por 7%. Se o nosso objetivo fosse mais acanhado, 3%, dividiríamos R$ 1,50 por 3%. Mas nós dividimos por 6%. Isso nos deu um valor aqui, ó, que a gente chama de preço teto da média dos últimos 5 anos, ou seja, R$ 25,07, se nós quisermos ganhar no mínimo, ou seja, R$ 1,50, equivalente a 6% de R$ 25,07. Mas nós também consideramos os proventos pagos aqui no último ano, no ano de 2023, onde o Banco do Brasil pagou R$ 2,28. Se dividirmos esse valor por 6%, nós vamos ter o preço teto de R$ 38,13. Se nós considerarmos o crescimento médio composto dos proventos do Banco do Brasil, nós saltaríamos aqui então para R$ 40,21 de preço teto.
No entanto, todos esses preços ficaram muito descolados. Então, nem ao céu, esses R$ 38,13, e nem aqui na parte mais de baixo, R$ 25,07. Fizemos uma média desses dois. O R$ 40 a gente descontou para não puxar o nosso preço teto muito lá para cima. E ficamos com o preço teto, quando olhamos para o passado, aquilo que já aconteceu, o mais importante dos preços tetos, em R$ 31,60, que nós colocamos nessa célula amarela mais aqui embaixo. Sem dúvida que aquilo que aconteceu no passado é mais importante, porque afinal de contas reporta a um registro. Mas é bom também nós olharmos para frente. Nós não fazemos previsão aqui no canal, o máximo que nós fazemos são projeções. Projeções essas que vão se atualizando trimestralmente conforme os resultados vão sendo apresentados. A nossa projeção hoje é de um lucro líquido lá no final do exercício de 2024 de 34 bilhões e 700 milhões aproximadamente. Com isso, considerando um payout aqui de 35,84%, embora o Banco do Brasil ele coloque como payout, ou seja, o percentual que ele paga sobre o lucro líquido de 40%, é porque ele faz o lucro líquido ajustado. E nós não, nós fizemos o IFRS, é no seco, é o que tinha lá. Se pagar perto disso, então o Banco do Brasil tem condições de oportunizar aos seus investidores um provento de R$ 2,17, somados todos os proventos do ano de 2024. E da mesma forma, se dividirmos esse valor aí por 6%, nós vamos ter um preço teto aqui de R$ 36,19. Tem outras informações importantes aqui nessa tabela que é interessante nós olharmos. Por exemplo, aqui, nós tomamos como referência o patrimônio líquido do Banco do Brasil, o patrimônio líquido apurado por conta do resultado do primeiro trimestre de 2022. Se nós dividirmos esse valor pelo número de ações que o Banco do Brasil possui, veja que vai dar um valor patrimonial por ação, é o nome que a gente chama, de R$ 31,45. Nós compramos a ação a R$ 26,50. Dividindo esses R$ 26,50 por R$ 31,45, ou seja, o nosso PVPA, ele é de 0,84, que nos dá sempre duas informações e uma terceira interpretação. Olha só, a interpretação é a seguinte: o preço hoje da ação é de 84% do valor, que seria 100% do valor patrimonial por ação. O que isso significa? Agora vem a interpretação, que realmente a ação pode estar barata e que o risco é muito baixo de investir em uma companhia onde o PVPA, é o nome que a gente dá para esse número aí, ele está abaixo de 1. Aqui nós temos o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 4,37. Ou seja, se nós comprarmos a ação a R$ 26,50 em função do lucro líquido, não é em função dos dividendos, em função do lucro líquido, nós vamos receber de volta em torno de 4 anos e 5 meses aproximadamente. E se for confirmado este dividendo aqui de R$ 2,17, quando fechar o exercício de 2024, nós vamos ter então um dividend yield por valor que pagamos pela ação de 8,19%, o que é bem acima daqueles 6% que nós procuramos. Os indicadores daquela nossa tabela de indicadores fundamentalistas, eles são trazidos para este quadro em azul. Então aqui você vai ter o número de ações, o payout, o lucro líquido, o dividend yield, e também vai ter o dividendo que nós projetamos de R$ 2,17, o que vai nos oferecer aquele preço teto projetado de R$ 36,19. Ou seja, preço teto é o máximo que nós aceitamos pagar por uma ação, de forma que a gente receba no mínimo 6% de dividendos. E veja que nós pagamos R$ 26,50, que é mais baixo da nossa projeção, ou seja, quando olhamos para o futuro, e também é mais baixo do que o nosso preço teto médio quando nós olhamos para o passado de R$ 31,60. É um indicativo de que provavelmente pagamos um preço ou compramos uma ação barata. Depois de todas essas informações, nós gostamos também de registrar o racional, ou seja, o que tinha por trás da nossa compra que nós fizemos. Porque lá na frente, se nós quisermos um dia saber por que eu comprei por esse valor, e
Isso é muito importante, não quando uma ação dá certo, mas às vezes assim, quando alguma coisa não anda do jeito que a gente gostaria. Então a gente volta lá e retoma o que estava na nossa cabeça. Então a gente registra aqui, ó, no dia de hoje, compramos 37 ações, pagamos R$ 26,50. A nossa ideia era um dividend yield de 8,19%, um PL de 4,37% e um PVPA de 0,84%. Além disso, também está registrado aqui o preço teto, o mais baixo dos dois. Tanto a gente olha ali, quando a gente verifica que tem um preço projetado e um do passado, a gente pega o mais baixo deles. Mesmo que não seja o mais importante, aqui no caso é coincidentemente. Então, preço teto mais baixo, R$ 31,60, pagamos R$ 26,50, portanto, no nosso entendimento, compramos uma ação barata. E fechamos registrando nossas metas para os anos de 2024 a 2025. O nosso objetivo é comprar 5.992 ações de Banco do Brasil, já estamos com 5.290, estamos a 88,28% da meta. Para esse ano de 24, apenas para esse ano, a nossa meta é receber em média por mês R$ 3.829 aproximadamente. Até o presente momento, a nossa carteira já nos ofereceu R$ 24.600 aproximadamente, o que dá uma média por mês, ou seja, dividindo aquele valor por 12, de R$ 2.053. E nós estamos então a 53,64% da meta. Um dos primeiros efeitos dessa compra é exatamente na projeção, na previsão que nós temos de pagamentos de proventos pelo Banco do Brasil a título de JCP já anunciados, cuja data, a Datacom, é amanhã, dia 13. Isso fez com que nós ajustássemos aqui o número de ações que nós temos, portanto, o valor final a receber do Banco do Brasil passa para R$ 918,37 e até o final do mês de junho nós vamos receber R$ 5.183 aproximadamente, somando aqueles 24 que nós vimos lá, portanto, fazendo com que a gente ultrapasse 60% da média de recebimento médio de proventos por mês. Todo esse valor será reinvestido. Portanto, compraremos mais ações. Se continuar nessa toada, a Bolsa de Valores, compraremos mais ações ainda e com isso faremos, sem que nós tenhamos tirado do nosso bolso, que na próxima rodada de dividendos a gente receba ainda mais dividendos, fazendo com que aumente cada vez mais essa bola de neve e cada vez precise menos que a gente tire esses valores de investimento do nosso bolso. O canal tem apenas 3 anos. A nossa ideia é que entre o 5º e o 8º ano, aproximadamente, é que você vai ver os resultados mais exuberantes, justamente porque são investimentos pequenos, de uma carteira pequena, que é alcance de uma boa parte da nossa população. Quanto antes você começar, melhor para a sua carteira, desde que, evidentemente, você escolha boas ações. No próximo vídeo, não hoje, provavelmente amanhã, eu vou conversar sobre essa queda na Bolsa de Valores e por que nós estamos, se você acompanha o canal, fazendo compras muito gradativamente, muito aos pouquinhos, aumentando as nossas posições em função do que vem acontecendo no mercado. Mas, dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.